Olá, meus amores. Bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa devocional de hoje. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Matos e todas as manhãs eu estou aqui para repartir a minha devocional com você. Então, eu espero em Jesus abençoar muito a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por este dia, obrigada pela noite que tivemos. Quero te agradecer porque as tuas misericórdias se renovaram para nos abençoar, para nos colocar de pé. Obrigada. Espírito Santo, essa live é sua, minha vida é sua. Me ajude neste momento a ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Oi, Catinha, seja bem-vinda, minha querida. Clebertino, bom dia. Joaquim, bom dia. Djanira, bom dia. Wilson, bom dia. Francisco, Augusto, Eliésio, Zeli, Valdez Santos, Geraldo, bom dia, sejam bem-vindos. Dante, Solemar, bom dia. Aloirum, Antônio, Marciolo, bom dia, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Vamos falar um pouco do que Deus tem para a sua vida hoje. Eu espero te abençoar e ser útil. Seja bem-vinda pela primeira vez, Leca, seja bem-vinda, minha querida, fique à vontade. Do Silene, bom dia, gente. Vamos começar? Porque senão eu não começo, né? Vamos lá. Bom dia, Osvaldo. Oi, Osvaldo, eu vou ver o que você me mandou lá em box, tá? É porque eu geralmente, quando eu vou dormir, eu não gosto de não assisto coisas assim, com temas difíceis. Eu não sei se era pela imagem eu vi, porque senão eu sou muito assim emotiva e aí eu não consigo dormir. Então eu falei, amanhã eu vou ver o que o Oswaldo me mandou, vou ver direitinho, tá bom? Eu agradeço por você sempre compartilhar comigo as coisas legais, as bênçãos de Deus. Eu vou ver sim o que você me mandou. Obrigada. Janete, bom dia, Gilson, bom dia. Gente, vamos lá? Eu quero trazer uma palavra para você hoje, que eu espero te abençoar, assim como abençoou a minha vida. Sara, obrigada pela presença. Obrigada, gente. Fiquem à vontade, vai chegando aí. Eu quero colocar para vocês duas pessoas. Uma que deixou que Deus o guiasse e outra que não, tomou decisão por si só. Né? Eu quero falar sobre Elimeleque e sobre Abraão. Vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Tá bom. Elimeleque é o sogro de Ruth. Ruth é aquele que originou aquele livro que nós temos na Bíblia, né? Elimeleque, ele está em Ruth 1, você pode abrir se você... De onde eu sou, gente? Eu sou de Brasília, tá? Eu sou de Brasília. E eu não sou pastora. Já que vocês querem saber, eu não sou pastora. Eu tô aqui em duas redes sociais, então eu espero dar atenção para vocês dos dois lados e ninguém perder nada. Eu não sou pastora, eu sou só serva de Cristo que gosto de repartir a devocional. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo e eu quero repartir com vocês, tá bom? Alberto Júnior, obrigada, querido, pela sua presença. Janete, bom dia, gente. Então, Elimeleque, lá em Ruth, capítulo 1, você vai ver que Elimeleque, ele tomou uma decisão sem perguntar para Deus, sem pesquisar a Deus, não tem relatado isso. De só que na época dos juízes houve uma grande fome em Israel. E Elimeleque tinha 2 filhos e a esposa dele, Noemi, ficou desesperado, pegou todo mundo e foi para Moabe. Porque lá em Moabe, teve notícias de que Moabe tinha emprego, tinha trabalho. Lá em Moabe estava tudo certo, ninguém estava passando fome. Então, Elimeleque pegou todo mundo e falou, bora daqui. Vamos vazar daqui, porque nós vamos morrer de fome. Eu não quero que a minha família morra de fome, passe necessidades. Então, Elimeleque pegou a família e foi. Já Abraão, se você ver sobre Abraão não tinha nenhum motivo para sair de onde ele saiu. Lá não tinha nenhuma escassez. Ele não precisava nem sair dali, mas ele obedeceu, porque Deus falou com ele, porque ele buscava a presença de Deus, ele estava sempre na presença de Deus, buscava a orientação de Deus, e Deus disse para ele sair daquela terra onde ele estava e ir para outra terra. Então, eu quero mostrar para você a diferença que tem quando você coloca Deus na sua história e quando você não coloca Deus na sua história.
Aí você vem dizer pra mim assim, Fernanda, peraí, vamos ver o quadro aqui. Talvez você é alguém que entende muito da Bíblia, alguém que já sabe todas as histórias da Bíblia, você vai me dizer, Fernanda, seguinte, se Elimeleque não tivesse ido para Moabe, os filhos dele não teriam casado com Ruth. Ruth não existiria na Bíblia. E Ruth faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Porque Ruth, ela é a avó de Davi, do rei Davi, que é a árvore, que é a raiz de onde veio Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero só garantir para você uma coisa. Deus não precisa de que nós façamos as coisas erradas para que Ele traga bênçãos para nós. Não há necessidade de você fazer coisas erradas para que Deus faça o que Ele precisa fazer. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. O que acontece é que quando nós erramos, quando nós tomamos decisões erradas, por nós sermos filhos de Deus, todas as coisas, tanto as boas quanto as ruins, elas vão cooperar para o nosso bem. Deus vai fazer com que os nossos erros, de alguma maneira, nos ensine e nós tiremos daquela decisão errada. Deus vai trazer bênçãos pra gente. Não que a gente... É algo que a gente não merece, tá, gente? Porque quando a gente faz coisa errada, a gente tem que colher as coisas que a gente fez de errado. E foi o que Elimeleque fez. Elimeleque, ele não foi debaixo de uma palavra para Moabe. Ele simplesmente viu a fome, teve medo, pegou a família dele e decidiu ir para Moabe. Você já tomou decisões sem consultar Deus primeiro? Marina, seja bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe. Você já tomou decisões sem perguntar para Deus? E viu que ali você esteve sozinho, abandonado? Quantas decisões você tomou sem colocar Deus na sua história? Foi o que Elimeleque fez. Por que Elimeleque fugiu para Moabe? Pegou Ruth. Desculpa. Elimeleque pegou os seus 2 filhos, sua esposa, e foi para Moabe. Eles estavam fugindo da morte. Ele não queria morrer e não queria que sua família morresse. Porque ele viu aquela escassez, ele viu aquela fome e não quis morrer ali. Ele falou, eu vou procurar. Gente, é legítimo. Se você é pai de família, você vai procurar sempre o melhor para sua família. E às vezes a gente toma a decisão errada mesmo. Mas por que Elimeleque estava saindo de Jerusalém, daquela cidade? Por que Elimeleque estava saindo? Para não morrer. E o que aconteceu quando Elimeleque pisou em Moabe? Ele morreu. Passou 10 anos, os 2 filhos dele morreram. Você entende? Ele quis controlar uma situação, ele quis proteger com a força do braço dele a família dele. Só que ao tomar essa atitude, o que acontece? Chegando em Moabe, ele nem teve o controle de nada. Então é isso que acontece com as nossas vidas. Quando nós queremos controlar, quando nós queremos dominar tudo, fazer tudo conforme a nossa cabeça. Eu já sou adulto, já sou vacinado, eu já sei o que eu quero da minha vida, eu quero isso. Tem mulheres que às vezes batem, eu quero esse homem, eu quero casar com esse homem. Ou às vezes tem homens que falam assim, não, eu quero casar, eu quero esse casamento. E é um casamento que Deus não está abençoando. Que Deus já mostrou por vários sinais que é uma decisão equivocada. E você casa para ser feliz e cai num buraco sem fim. Porque são decisões tomadas sem a presença, sem o direcionamento daquele que conhece todo o caminho, daquele que conhece o quadro todo. Lembra do versículo que a gente leu essa semana? Que Deus diz, olha, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Então Deus vê de cima toda a nossa história. Ele sabe quem serão as pessoas que vão passar por nós. Então é Ele que nos protege. E aí vamos falar de Abraão? Porque você concorda comigo que o mesmo Deus de Abraão era o mesmo Deus de Elimeleque? Quando Elimeleque foi... Vou ter que falar de Elimeleque mais um pouquinho. Quando Elimeleque chegou em Moabe, lá em Moabe não tinha as tradições. Não tinha os irmãos, a comunhão, pessoas que tinham a mesma religião deles, que adoravam o mesmo Deus. O lugar de culto não tinha.
Porque não era igual hoje, que você tem livre acesso à presença de Deus. Você pode buscar a Deus onde você quiser, dentro do banheiro. Você pode buscar a Deus dentro de um carro. Você pode buscar a Deus... Naquela época, naquele tempo, tinha que ter o templo. Tinha que ter um lugar reservado, um altar. Tinha que ter. Para a presença de Deus se manifestar. E Elimeleque passou por cima de tudo isso, querendo proteger a si e a sua família. E foi para um lugar onde não tinha... A família está acordando, gente, no domingo. E ele foi para um lugar onde não tinha nada disso, que apoiava a religião dele. E ele não tinha como ter comunhão, ter ajuda, ter suporte, porque é isso que a igreja faz. É isso que os irmãos fazem, nos dá suporte em oração. E Elimeleque ficou ali sozinho, sem nada, sem apoio. E ele foi para fugir da morte e encontrou a morte lá. E aí vamos para Abraão. Abraão saiu da terra dele, ele nem precisava sair de lá. É assim que Deus faz. Quando Deus quer derramar algo na tua vida, ele não vai derramar porque você está na escassez. É algo que você já tem, ele só vai multiplicar. Ele só vai te dar em abundância o que você já tem aí dentro de você. E Abraão obedeceu, Abraão foi debaixo de uma palavra. Em Gênesis 15:1, Deus chega para Abraão, Deus se revela para Abraão dizendo assim, não tenha medo. Em Gênesis 15:1, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Deus estava dizendo a Abraão, eu sou sua recompensa, eu sou o seu escudo. Ou seja, o que estava acontecendo? Se você for ver Gênesis 15, Abraão já tinha tido vitórias de vários momentos na vida dele, já tinha sido recebido por reis, já tinha passado por várias dificuldades, guerras, e ele já tinha superado, mas nenhuma vitória que Abraão teve até aquele momento removeu o medo que ele tinha dentro dele. Qual que era o maior medo de Abraão? Qual que era o maior medo de Abraão, vocês sabem? O maior medo de Abraão, o medo que consumia Abraão, é de não ter descendentes. Porque todas aquelas batalhas que ele venceu, todos aqueles desafios que ele venceu, ele foi ficando rico, cheio de riquezas, muita riqueza. E ele pensou, não tenho ninguém para deixar, eu não tenho nenhuma semente para deixar. E Abraão estava suspirando ali, triste, porque naquela época a pessoa podia adotar como filho pessoa de qualquer idade. E ele estava tão desanimado que ele pensou, eu vou adotar o meu servo Ezequiel. Que ele considerava Ezequiel como filho. E ele achava que ele não ia ter descendentes, ele não ia ter filho, então ele ia adotar um. E estava triste por isso. E aí Deus falou, não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. E no capítulo 15, se você for ler todo o capítulo 15 de Gênesis, você vai ver Deus revelando para Abraão a promessa e o cuidado que ele estava tendo com ele, porque Abraão obedeceu. Lá em Gênesis 15:15, que Deus vai falando, eu vou te dar filhos, a sua descendência, olha para o céu, Abraão, tá vendo o tanto de estrela? Sua descendência vai ser mais do que as estrelas. Você vai ter muito descendente. E Deus revelou até o que ia acontecer com o povo de Israel. Revelou até o tempo que Israel ia ter de escravidão. E Deus disse, eu vou punir as nações que escravizarem o meu povo, mas eu vou libertar. Deus deu um parâmetro todo para Abraão. E lá em Gênesis 15, Deus disse para Abraão, você morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. E Elimeleque não teve essa promessa. Elimeleque nem desfrutou do lugar que ele tinha chegado, lugar novo que ele decidiu morar com a família dele. O que ele mais temia aconteceu com ele. Ele temia a morte. Abraão era tão descansado de que tudo estava nas mãos de Deus, que tudo que Deus prometia para ele cumpriu, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Abraão andou debaixo da promessa. Qual foi a promessa? Eu vou ser seu escudo e eu sou sua recompensa. Você quer que Deus seja seu escudo e seja sua recompensa? Aí você fala para mim assim, Fernanda, fala mais uma coisa assim mais palpável. Traz para mim a realidade da minha vida, assim, no meu dia a dia, que eu vivo, que eu vou para o trabalho.
que eu cuido da minha família. Traz uma coisa mais palpável. Eu vou trazer para você uma coisa mais palpável. Você pode construir sua vida sem colocar Deus na sua história. E mesmo assim, porque Deus te ama, Deus ainda vai abençoar você e vai te acompanhar na sua história. E vai, o tempo todo não vai te abandonar. Vai ficar ali esperando o momento de você retornar para Ele. E foi o que Noemi fez. Noemi retornou à cidade, lá onde ela morava. E ali ela retornou sem esperança, porque tudo que ela tinha acabado. Então talvez você olhe para suas mãos, vê todas as escolhas que você fez e tudo deu errado. Tudo deu errado. E você não sabe mais o que fazer. Aí Deus fala, eu estou aqui. Entrega todo esse errado que você fez, suas escolhas erradas, suas decisões erradas. Coloque seu joelho no chão e diz assim, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está presente aqui, porque o Espírito Santo é uma promessa que Jesus deu aos seus discípulos e que chega até nós. Jesus disse, não fique com o coração de vocês perturbado. Creia em Deus, creia também em mim. Eu vou preparar um lugar para vocês, mas enquanto eu estiver lá, eu vou enviar o Espírito Santo, que vai ficar aqui, vocês não vão ficar órfãos. Então, Deus está presente agora, nessa live aqui, através da pessoa do Espírito Santo, que está aí também com você. Pegue todas as suas decisões erradas, todas as suas escolhas erradas e diz aqui, Senhor, está aqui. O que o Senhor pode fazer por mim? E aí você vai ver que o Deus que criou você vai assumir a sua história e vai transformar em bem todo o mal. Porque não tem como sair de uma fonte de água viva, fonte de morte. Porque Deus traz fonte de vida para você. E aí, a diferença é que o seu caminho é um pouco mais longo. O seu caminho é um pouco mais torto. Elimeleque foi um caminho mais torto, foi um caminho mais longo. Foi um caminho de maior sofrimento. E Abraão teve menos marcas do que Elimeleque. O caminho de Abraão foi um pouco mais firme. Foi um pouco mais reto. Ele teve um sofrimento menor do que Elimeleque. Porque ele foi debaixo da promessa. Então, se você tá cansado ou cansada de viver colhendo consequências ruins, de viver colhendo, sabe, vivendo num tempo de medo, de angústia, receba essa palavra que Deus disse para Abraão. Regimara, Doutor Alexandre, Marina, Celso, Aninha, Jaqueline, Deus diz para você hoje, eu sou o seu escudo e eu sou a sua recompensa. Quando você permitir que Deus proteja você, você vai parar de tomar decisões sem perguntar para Ele. Tudo que você fizer, você vai perguntar para Deus. Qual é o caminho? Eu devo comprar esse carro? Eu devo ir por esse caminho aqui? Eu me caso, não me caso? Eu escolho esse trabalho, não escolho? Nós estamos acostumados às coisas muito rápidas, nós não respeitamos o processo, não queremos ouvir nada, porque demora Deus falar com a gente. Ontem, lembra que eu falei que ontem, lembra? Que não tem ninguém nesse mundo que te ama mais do que Deus. Tem algo que você ama muito? Você deixaria... Você tem filho? Você permitiria que seu filho sofresse? Se você pudesse impedir? Então pensa, esse amor que você tem, que é tão falho, que erra tanto com seu filho, não quer proteger seu filho. Não quer que nada de mal aconteça com seu filho ou com seu carro, não sei o que você tem de muito especial para você. Agora você imagina um amor que é perfeito como o amor de Deus. Ele não quer que nada de mal nos aconteça. Mas por que Ele permite? Para
para você ouvir. Escute, escute. Deus está dizendo, eu sou o seu escudo. Então para de se esconder atrás dos seus traumas, dos seus abusos. De olhar para a sua vida, eu sou assim porque quando eu era pequeno, eu fui abusado. Eu sou assim porque quando eu era pequeno, eu fui abandonado. Eu sou assim porque na minha adolescência inteira, eu sofri bullying. Posso falar para você? Você está diante de alguém que passou por tudo isso. Mas Deus, com a sua mão incrível e protetora, me protegeu. E eu aprendi a colocá-lo em todo momento da minha vida. Vocês não sabem o que aconteceu. Antes de ontem eu fiz um procedimento médico. E enquanto eu fazia aquele procedimento médico, eu pensei, eu vou sentir um pouco de dor. E aí eu pensei, o que eu vou fazer quando eu começar a sentir a dor? Porque mesmo com a anestesia, eu iria sentir um pouco de dor. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu perguntei para Deus, o que eu vou fazer para sentir menos dor? E Deus me deu uns nomes para eu orar, para eu interceder enquanto eu fazia o procedimento médico. Gente, enquanto aquela agulha entrava e eu comecei a orar por pessoas. Eu comecei a interceder por pessoas e naquele momento estava nascendo um bebê, tinha uma sobrinha minha em trabalho de parto, e eu orei pedindo a bênção de Deus sobre aquele neném, sabe? Orando por ele, para Deus abençoar o futuro dele, orando ali. Eu não percebi quando terminou. E é isso. Eu aprendi o segredo, gente, para viver contente em qualquer circunstância. O segredo de Paulo, que Paulo falava, seja na alegria ou na necessidade, eu consigo louvar, eu consigo adorar a Deus. Mas você entende que existe um segredo e o segredo é o outro? O segredo é quando você olha para a vida do outro, começa a orar pela vida do outro, quando você se interessa em abençoar a vida do outro, Deus cuida de você. Tem gente que entende errado uma frase que fala assim, deixa as suas coisas, que vai cuidar das coisas de Deus, porque Deus cuida das suas coisas. Então tem gente que deixa a casa, deixa tudo para poder achar que tem que fazer as coisas para Deus. Gente, é uma coisa mais simples que isso. Chama oração. Ela tem mais poder do que qualquer dinheiro, tem poder do que qualquer pessoa. Eu ali naquele procedimento médico, orando por alguém, eu não sentia a dor, não consegui perceber a dor enquanto eu orava. Qual é o tamanho da dor que você está sentindo hoje? Qual é o tamanho da dor que você está sentindo? Comece a orar por outras pessoas. Você vai ser curado, você vai ser abençoado, você não vai sentir a intensidade da dor, porque enquanto você está orando, intercedendo por outros, Deus está cuidando de você, Deus está te fortalecendo. Eu queria deixar esse texto aqui com você. Que diferença a vida de alguém que coloca Deus em primeiro lugar, buscando em Deus suas respostas, e de alguém que não fez isso. Elimeleque morreu. Ele estava fugindo para não morrer. Chegou na cidade, a primeira coisa que aconteceu, morreu. Nem desfrutou da cidade de Moabe. Passou 10 anos. Quem ele tanto queria proteger? Primeiro que ele não protegeu durante os 10 anos, porque ele não estava presente. Os filhos teve que se virar sem a presença dele. Passou 10 anos, quem ele mais queria proteger morreu. E Abraão? Abraão, enquanto ele obedeceu, enquanto ele foi, abençoou vidas, através da fé dele, através do Deus que ele tinha. Quantas pessoas conheceu o Deus de Abraão, queria conhecer o Deus de Abraão por causa do poder que via sendo manifestado na vida de Abraão. E começaram a adorar esse Deus. Abraão teve vida em abundância, teve dinheiro em abundância, teve saúde em abundância e ainda pôde desfrutar do filho, que era o filho da promessa. Aqui, lá em Gênesis 15:15 fala, você morrerá em paz. Abraão morreu em paz e será sepultado em idade avançada, ou seja, você vai viver ainda muito. Quando Deus falou isso, Abraão tinha 90 anos, eu acho, mais ou menos. Ainda viveu mais de 100 anos. Teve uma vida em paz, não morreu angustiado, não morreu aflito.
Então coloque Deus na sua história. Não seja como Elimeleque, a família dele teve que pagar um preço muito alto. Todas as escolhas que você fizer, sua família vai pagar o preço pelas suas escolhas. Seus amigos vão pagar o preço das suas escolhas. Então, escolha colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e Deus vai orientar você. E sabe como que Ele te orienta? Te dando paz. A Bíblia diz que a paz é o nosso árbitro. Então, quando você vai fazer alguma coisa errada, você começa a angustiar, começa a ficar com medo, Deus dizendo, não é por aí. Agora, quando você vai tomar uma decisão, Deus fala, é por aqui, te dá certeza, te dá tranquilidade, você tem paz naquilo. Então, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que é o seu escudo e é a sua recompensa. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um domingo incrível. E olha, se você tem uma igreja perto de você, vá até essa igreja. Lá em Salmo 34 fala, ó provai e vede que o Senhor é bom. Sabe? E acho que é o Salmo 133 que fala assim, na comunhão dos santos, ali o Senhor ordena a bênção. Acho que é o 133, Oswaldo, meu assessor. Fala assim, ali o Senhor ordena a bênção, na comunhão Deus ordena a bênção. Deus tem uma bênção para você hoje. Você vai ficar na sua casa? Você não vai lá buscar? Vai em alguma igreja hoje, vai celebrar, escolha um horário. Se quiser em todos os horários, vá. Mas pelo menos um, vá. Porque já tem uma bênção ordenada por Deus para você lá. Se você ficar em casa, você não vai receber. Porque é uma bênção que Deus só dá no tempo da comunhão com os irmãos. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na tua presença. O Senhor conhece a vida deles. O Senhor conhece o caminho deles. O Senhor sabe quais foram as decisões erradas que eles tomaram. E agora eu coloco nas tuas mãos para que o Senhor os ajude, seja o escudo deles neste momento. E que eles entendam que a melhor recompensa da vida deles é ter o Senhor como Deus, como Abba, como Pai, como guia, como protetor. O Senhor é a melhor oportunidade na nossa vida que temos para ter uma vida em abundância aqui neste mundo. Porque o Senhor nos prometeu e o Senhor nos dá essa vida. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Qual é a sua enfermidade? Está com alguma enfermidade aí? Coloque a mão. Eu ministro cura em nome de Jesus sobre a sua enfermidade. E se a sua enfermidade é na alma, nas suas emoções, eu ministro cura. Seja curado, seja curada em toda a sua dor emocional. Agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. E se você ainda não me segue, clica lá no Instagram, Palavras Curam, Fernanda Matos 72, 2 T's, tá? Aqui também nessa outra rede é Palavras Curam. Vá lá, me sigam, curtam, comentem e compartilhem. Ajude aí esse ministério pequeno a crescer, tá bom? Um beijo. Tchau, Marina. Tchau, Jaqueline. Tchau, gente. Obrigada. Não consigo falar o nome de todo mundo, viu? É muita gente, graças a Deus, então assim, eu não vou conseguir falar o nome de todos vocês, mas muito obrigada pela presença, muito obrigada por me dar um pouquinho do seu tempo. Beijo, tchau, tchau.